Meu nome é Pablo Dantas e estamos mais uma vez juntos, né? Toda quarta-feira, às 15 horas, ao vivo. Eu começo pontualmente, viu? Eu sou pontual. São 15 horas e a gente entrou ao vivo na página da Faculdade Macedo de Amorim, que, como eu já venho dizendo e vou repetir, encabeçou esse projeto maravilhoso chamado ETV FAMAN, para estar mais próximo da comunidade acadêmica, prestando um serviço de qualidade à população vitoriense, da zona da mata pernambucana, por que não do Brasil, de todo o Brasil. Esse é o interesse da Faculdade Macedo de Amorim, que, por sinal, está com todos os cursos da graduação com até 60% de desconto. Deixa eu colocar aqui embaixo para ninguém esquecer. Todos os cursos da graduação da FAMAN estão com até 60% de desconto, né? A FAMAN convidou João Paulo, que é especialista em Direito Civil e Empresarial pela UFPE, mestre em Antropologia com ênfase em conjugalidades e advogado militante. E para conversar com a gente, eu vou chamar ele exatamente agora. Boa tarde, João. Olá, Pablo, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui agora. João, antes da gente entrar no assunto, que por sinal é muito pertinente, mas eu sempre inicio conversando um pouco mais intimamente, né? Como é que João está sobrevivendo nesta pandemia? Está tudo tranquilo ou não está? Pois é, tranquilo, eu acredito que ninguém esteja, né? A situação de tranquilidade, a situação de paz, eu acho que nem todos nós estamos. Acho que todo mundo está passando por uma situação difícil, né? Uns mais do que os outros, né? Eu costumo dizer que estamos todos no mesmo temporal, né? Na mesma tempestade, mas nem todos estão nas mesmas embarcações, né? Então a gente tem que ter essa consciência que ninguém está bem, né? E uns ainda numa situação ainda mais vulnerável do que os outros. Mas assim, tentando estabelecer uma rotina. Às vezes a rotina, eu acredito que seja algo extremamente difícil de você conquistar. E aí quando você conquista a sua rotina, você tem que se readaptar, né, a algo absolutamente atípico, né? Eu, particularmente, nunca vivenciei um momento como esse, um momento tão difícil quanto esse. E é gostoso, é difícil, né? Principalmente para quem tem família, né? Acredito que seja difícil para todo mundo, né? Para quem está sozinho, existem males, existem benefícios. Para quem vive em família, idem, né? Você conviver 24 horas por dia, né, durante meses, não é fácil. Qual tem sido... Não é fácil de jeito nenhum. Isso em sede familiar. Qual tem sido, João, o principal, o mais importante desafio para você nesse momento de pandemia? Olha, realmente é manter a sanidade. Né? A gente precisa manter-se rígido, mental, né? Você conseguir manter as atribuições que você tinha antes, a produção que você tinha antes, reestabelecer a rotina. Eu ainda estou me adaptando. Eu ainda não consigo ter uma boa performance como eu tinha antes, por exemplo, em fazer exercício, estudar, me divertir. Eu não consigo ponderar isso. Principalmente o teletrabalho, às vezes ele tem a falsa noção, por exemplo, que você vai ter mais tempo para você. Quando na realidade é o contrário, porque está todo mundo se adaptando, né? A convivência familiar, né? Eu sou casado há pouco tempo, há 2 anos, então, né, eu conviver 24 horas por dia com outra pessoa não é exatamente fácil. Não é exatamente fácil. Assim como ela conviver comigo não é exatamente fácil, né? É 24 horas. Né? Essa convivência familiar é algo assim, apesar de ser uma coisa dual, né? Um fato dual. Ter uma pessoa 24 horas ali é você ter apoio 24 horas por dia. Mas aquele momento seu fica um pouco mais complicado também, né? Então, se adaptar. Eu ainda estou em processo de adaptação.
A verdade é essa. Todos nós, né? Todos nós estamos. Já que você falou nesse assunto, João, e aí, enfim, a pauta nossa de discussão primordial desse encontro é esse, né? Como a pandemia e a quarentena impactam o divórcio no Brasil. Certamente tem muita gente nos assistindo agora. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, divórcio, separação, é um momento crucial. Segundo informações que a gente colheu recentemente, houve um número alarmante de pedidos de divórcios, né? E para introduzir esse assunto, eu gostaria de ler um trecho de uma matéria publicada na Agência Brasil, pela jornalista Heloísa Cristaldo, onde ela diz o seguinte: a procura por divórcio tem aumentado durante o período de isolamento social provocado pela pandemia. O convívio intenso em virtude da quarentena tem sobrecarregado física e emocionalmente as famílias brasileiras. Daí o número de divórcio, enfim, está crescendo bastante nesse período. E sobre esse assunto, eu gostaria que João fizesse uma introdução para que a gente pudesse iniciar esse bate-papo. Pode ser, João? Mas é claro, eu acredito que devemos iniciar primeiro entendendo o Instituto do Divórcio aqui no Brasil, para a gente, né, ter todo um panorama geral jurídico. De uma forma simplória, não existe mais separação judicial no Brasil. Agora é divórcio. Basta querer você se divorciar e você se divorcia. Né? É um direito que a gente chama potestativo. Então não depende do outro aceitar ou não. O outro precisa ter conhecimento. Certo? Mas você não precisa, eu quero me divorciar e o outro não quer. O que importa é a sua vontade. Tá certo? Dito isso, a gente tem duas modalidades principais de divórcio, que é o divórcio litigioso e o divórcio extrajudicial. Tá? O litigioso, na realidade, ele pode ser tanto consensual quanto litigioso, propriamente briga, né? Que seria o judicial. E também tem o extrajudicial. Eu estou dando ênfase no extrajudicial porque a gente vai falar um pouco dele no tempo de pandemia também, né? O extrajudicial, que você pode dar entrada em cartórios, seria aquele em que ambos concordam com o divórcio, concordam com a divisão dos bens, se houver, e não pode possuir, né, filhos incapazes, nem a mulher está gestante, que é o filho na cintura. Então, feito isso, você pode ir para o cartório e resolver o seu problema. Né? Quando o relacionamento passa a ser um problema, a gente tem que tomar uma atitude. Né? Não adianta duas pessoas que não se gostam mais continuarem juntas. Porém, se você tem filhos menores, se você não tem um consenso sobre a divisão de bens, ou se há uma pessoa gestante da relação, não tem jeito, precisa ir para o judiciário. Tá certo? Esses são os requisitos. Dito isso, essas são as armas, né, que as pessoas dispõem, que a legislação dispõe para você dar um fim no seu relacionamento. Tá? Essas questões são bastante relevantes, tanto a nível procedimental na pandemia, porque mudou, né? Você não pode ir para uma audiência agora. Você não pode se dirigir a um cartório agora. Né? Ou mesmo que se dirigir, você corre o risco de contrair o Covid-19, né? Então isso é um problema sério nesses tempos de pandemia. Então mudou essa dinâmica e mudou também a dinâmica das famílias, né? Imagine você colocar algumas pessoas, nem sempre são duas só, né? Imagine um casal com filhos, por exemplo, ou agregados, ou outros parentes, e você pega aquelas pessoas e coloca dentro de um espaço, vamos pensar aqui num apartamento médio de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, e você coloca todas essas pessoas juntas, esse casal junto, neste espaço, durante meses, né? Então a gente vê aí conflitos se intensificando. Aquele momento de paz, a pessoa liga um som num cômodo da casa e você acaba escutando. Já pensou se você não gosta daquela música? Então, isso já gera um conflito. Ô, João, sobre isso aí, algo bem problemático. Me permita abrir um parêntese, porque você falou desse problema do convívio intenso, né? E eu não tenho por que não comentar sobre minha vida pessoal aqui, apesar de estar apresentando, não tem problema. Mas eu voltei a morar com os meus pais, e no início dessa pandemia foi uma pandemia, foi um pandemônio.
porque minha mãe quase pira mesmo, né, de me ver o dia praticamente em casa, eu sempre trabalhando no meu computador, no meu quarto, então a minha casa virou, assim, uma casa virou três, viraram três. Minha mãe na cozinha, no quarto dela, eu no meu quarto, meu pai na sala, porque se não fizesse essa divisão e mantivesse uma distância mínima durante várias horas do dia, algum atrito iria acontecer. E esse convívio intenso reverberou no número excessivo de pedidos de divórcio, que a gente vai entrar nesse assunto, né, João? Claro. Sim, sim. Só um depoimento pessoal também. Eu, quando me casei e saí da casa dos meus pais, teve uma certa comoção da minha mãe, né? Minha mãe chorou, né? Eu me despedi dela, porque eu continuo presente, né? Penso em fazer presente. E saí para ir morar com a minha esposa. Uma semana depois eu voltei para visitá-la, dei uma passo depois, a gente foi para aula de mal, acho que foi, uma semana depois eu voltei para visitá-la. Pablo, meu quarto estava absolutamente reformado. Tudo mudou. Tudo. Uma semana. E aí eu fico pensando, né, nas mães da gente, né? Coitadas, né? Eu acho que, né, elas pensam assim, eles foram, né? Que saudade gostosa, né? E de repente a gente aparece, é complicado. Eu entendo, acho que pela perspectiva da minha mãe, a da sua também, né? Minha mãe se apavoraria comigo voltando para casa. Foi uma fase que passou e que ela sente aquela saudade gostosa. Pois uma semana, Pablo. Até a cor das paredes estava diferente. Foi impressionante. Todos os móveis, tudo diferente. Foi impressionante. Eu fiquei. Ela já arquitetou isso, né? Foi um sonho da vida dela, que ela fez um quartinho do jeito que ela queria, uma biblioteca, né? Bom, dito isso, né? Vamos deixar de reabrir velhas feridas, né? Eu fiquei meio magoado, mas o fato é que você colocar todo mundo junto não deixa de gerar conflito. Agora, os pais e a gente não rola o divórcio, né? Algumas coisas falam muito mais alto na tradição da gente, que é o sangue, né? Então você não vai se divorciar dos seus pais. É como se você fosse culturalmente obrigado a amar essas pessoas. Eu digo isso para minha esposa às vezes quando eu estou conversando. A gente é programado para amar os pais, né? Não tem jeito. Por mais que a gente brigue, a gente sempre tem esse vínculo. Sim. Não é exatamente. Ok. Muito obrigado, João, pela participação. A Faculdade Macedo de Amorim agradece muito. Essa discussão é muito importante. Certamente colaborou ou vai colaborar, porque fica salvo. As pessoas podem assistir depois e vai colaborar com o entendimento de um assunto muito pertinente que, segundo dados, acho que deve ter muita gente curiosa, precisando saber, se inteirar mais sobre isso. Muito obrigado pela sua presença. Espero que essa pandemia passando, a gente possa se conhecer pessoalmente, viu? Junto com o nosso amigo Givanildo Ferreira. Sim, claro, certamente. Já vamos combinar. Muito obrigado pelo convite, Pablo. Foi uma honra estar aqui conversando com você, esse bate-papo tão agradável. Espero ter esclarecido alguma coisa para os nossos ouvintes e obrigado pela interação, pessoal. Obrigado pela audiência, por virem aqui nos prestigiar. Ok, João, um abraço. Pois é, gente, conversamos aqui com João Cavalcante, advogado, especialista e mestre em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre esse assunto, né? Como a pandemia e a quarentena impactam o divórcio no Brasil. Enfim, muito obrigado à audiência de todos, um abraço fraterno e na próxima quarta-feira, às 15 horas, eu vou estar aqui com vocês para continuar a nossa jornada com a Web TV, ainda me atrapalho, com a Web TV Famã. Um abraço, gente, e até a próxima.